Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, passou 2022 e é bom para os nossos estudos, para a gente aprender, olhar para trás. Olhar para trás é importante, porque passamos por experiências e passando por experiências, a gente começa a enxergar melhor algumas coisas para poder tomar novas lições, quem sabe melhorar os nossos investimentos no futuro. E não é só para investimentos, né? Vocês concordam comigo que é para a vida inteira. E esse vídeo, estou trazendo os 5 maiores pagadores de dividendos de 2022, porque eu estava fazendo esse estudo para poder aprender um pouquinho mais. E é lógico, não é uma recomendação de investimento, são dados simples, levantados e trazidos aqui para vocês. Serve também para vocês terem a minha opinião sobre ele, mas de maneira alguma indicação de investimentos, até porque a responsabilidade de investir é sua, né, investidor? Se quiser um profissional, contrate uma carteira recomendada ou algo parecido. Então vamos lá, vamos bater esse nosso papo sobre os 5 maiores pagadores de dividendos de 2022. Em quinto lugar, fundo imobiliário de recebíveis. Na verdade, nessa lista nós vamos ver, claro, quando a gente fala maiores pagadores de dividendos, a gente vai falar sempre de fundos imobiliários de recebíveis, de vez em quando pode acontecer um de tijolos. Em quinto lugar, nós temos o MCHY11, é o Mauá Capital High Yield. Já, no nome já diz, ele é um fundo imobiliário que investe em recebíveis imobiliários com características high yield, ou seja, que já buscam mesmo altos proventos e conseguiram altos proventos nesse ano. E também existe um maior risco. Ele investe em CRIs e debêntures. Vocês podem ver aqui pelo gráfico de investimentos que são indexados 81% ao IPCA, 11% ICDI e 8% IGPM. Ele atualmente está com preço de R$ 107,50, valor patrimonial de R$ 99,68, o PVP de 1,08, ou seja, ele está com um ágio de 8% no mercado em relação ao seu valor patrimonial. E valor patrimonial para fundo imobiliário de recebíveis é muito importante. O último provento, que foi o que impulsionou ele para ele estar aqui entre os 5 primeiros, foi R$ 3,40, porque ele pagou algo a mais devido a um lucro de uma amortização de um CRI e deu um dividend yield de 3,24%. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 18,50, que nessa cotação atual dá 17,21%. 17,21%. Acreditando que a gente fechou o ano com a inflação em torno de 6%, foi um pouco mais baixo de 6%, mas eu estou arredondando para cima. 6%, ele pagou IPCA mais 11%. Isso é um bom resultado nessa cotação, né, gente? Porque se a gente olhar com outros olhos, em 3 de janeiro de 2022, um ano atrás, a cotação dele estava R$ 120. Hoje, a cotação está R$ 108, uma queda de 12% no ano. Esse foi o nosso quinto lugar. Pagou 17,21% e a cotação caiu 12%. Em quarto lugar, e o único fundo imobiliário de tijolos dessa lista, inclusive quando tem tijolo a gente tem que bater um papo sobre, porque tem alguma coisa errada com ele, é o RBOP11, que até novembro era chamado de MBRF11. É um fundo imobiliário de agências, que eu diria que até é híbrido, tá? Ainda mais depois da mudança que houve no nome e na classificação do fundo. Ele pode investir. Ele hoje tem apenas 2 imóveis, uma agência no Rio de Janeiro e um edifício sede com agência no térreo em Belo Horizonte. Então, apenas 2 imóveis, todos eles eram locados ao Banco Mercantil. O imóvel do Rio de Janeiro já está vago, mas significa apenas 4% de toda a área bruta alocada do fundo. Então, o fundo praticamente é monoimóvel, 96% é esse prédio de Belo Horizonte, aonde no mês 7 agora, encerra o contrato de locação com o Banco Mercantil. Não encerra o contrato de locação, encerra o prazo que o Banco Mercantil é obrigado a permanecer no imóvel. E o Banco Mercantil já anunciou que vai sair do imóvel. E quando acontece isso, a gente sabe que vai ter uma vacância muito grande, o imóvel em Belo Horizonte, até uma área boa, e provavelmente o aluguel vai cair muito. O mercado já se antecipou.
Se a gente olhar em 3 de janeiro de 2022, era R$ 830 o valor da cotação dele, hoje está R$ 610,10, uma queda de 26%. Ele, atualmente, aí agora botando os dados todos para vocês, o preço dele R$ 679,00, valor patrimonial R$ 1.132,97, PVP de 0,60, 40% mais barato seu valor patrimonial. Mas vamos ver como vai ficar a reavaliação depois que sair o Banco Mercantil. O aluguel cai, o valor patrimonial também cai. O último provento foi R$ 10,00, que dá um dividend yield de 1,47%. Nos últimos 12 meses ele pagou bem, interessante esse dividendo. Pagou R$ 118,50, dá um dividend yield de 17,45% e com isso ele conseguiu o 4º lugar. Provavelmente não vai repetir esse resultado no próximo ano, porque a vacância é evidente que vai ter. O Banco Mercantil já falou que vai ficar com apenas 20% do imóvel de Belo Horizonte, o resto ele vai devolver, então a vacância é muito grande, esse dividendo para o próximo ano não pode ter. Então já estou avisando vocês, esse 4º lugar realmente não me agrada de maneira nenhuma se for pensar em olhar para ele em 2023. Em terceiro lugar, vamos voltar a falar de recebíveis imobiliários, né? É o RZAK11. O RZAK11 é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, investe em CRIs, mas ele tem um pouquinho de fundos imobiliários lá na carteira dele. Também tem a característica high yield, então assim como o 5º lugar, o 3º lugar também é high yield, ou seja, os high yields são os que estão pagando mais proventos. Ele investe 63,5% da carteira em CDI, então ele foi beneficiado com essa alta da Selic muito grande no seu resultado, e apenas 33,7% IPCA. Então o IPCA mais controlado não atrapalhou tanto ele. A carteira dele rende IPCA mais 10,02% e CDI mais 4,5%. Atualmente ele está a R$ 98,73, um valor patrimonial de R$ 92,64, que dá um PVP de 1,07. Ele está com um ágio de 7% mais caro que o seu valor patrimonial. O último dividendo, R$ 1,50, muito bom dividendo. O CDI ajudando muito, a volta do IPCA, o dividend yield dele está dando 1,49%. Para ele ficar em terceiro lugar, nos últimos 12 meses ele pagou R$ 17,88, que deu um dividend yield de 18,11%. Esse aqui é um dos poucos dessa lista, na verdade são só 2, ele e o primeiro lugar, que valorizou durante o ano de 2022. Em 2022, em 3/1 de 2022, exatamente um ano atrás, ele custava R$ 91,70. Hoje ele custa, em 3/1 de 2023, R$ 98,43. Uma alta de 7,23%. Então, o RZAK11 teve alta nesse período. Talvez porque antes o provento dele era mais baixo em 2021, porque a taxa de CDI estava muito baixa. Com a alta do CDI, da Selic e consequentemente da taxa CDI em 2022, ele acabou melhorando os proventos e com isso vindo uma valorização. Esse foi o nosso terceiro lugar. Em segundo lugar, o fundo que foi o campeão de 2021 de dividend yield entre os fundos imobiliários, agora ele ficou em segundo lugar, mas foi por muito pouco, tá, gente? Foi por muito pouco. Ele quase foi o campeão novamente. O RPR11 é um fundo imobiliário também de recebíveis, também é high yield. Ele investe basicamente em CRIs, alocando em CRIs do setor de multipropriedades, de loteamento, de residências, mas ele investe em CRIs. Ele tem uma carteira indexada ao IPCA 82,9%, pagando IPCA mais 12,86%, IGPM, 6% da carteira é IGPM, pagando 11,19%, e 10% da carteira é CDI. Ele incluiu nesse final do ano CDI na carteira depois da última emissão e está com 10% de CDI, pagando CDI mais 10%, uma boa taxa. O RPR11, que está em segundo lugar, ele atualmente está no preço de R$ 99,11, valor patrimonial de R$ 99,13, então PVP praticamente um pouquinho abaixo de 1, eu estou arredondando para 1 aqui, um provento de R$ 1,21 foi o último provento, que dá um dividend yield de 1,2%, 1,21%.
esse dividend yield de 1,21% para um fundo que é bem IPCA é um bom resultado atualmente. Nos últimos 12 meses, o que garantiu para ele o segundo lugar foi esse aqui. Ele pagou R$ 18,19, que dá nos últimos 12 meses ao preço de hoje um dividend yield de 18,36%. E com isso ele foi o segundo lugar. Mas nem tudo foi só alegria para o RPR11, porque quem tinha o RPR11 em 3/1 de 2023 pagou R$ 107,97. Hoje, em 3/1 de 2023, antes era 22, agora é 23, está R$ 99,77. Caiu durante esse ano 7,84% o RPR11. Ótimo pagador de dividendos, mas estava com um ágio muito grande. O mercado trouxe o ágio para zero, onde ele ficou com o PVP igual a 1. Isso segue de alerta para esses outros fundos imobiliários que estão aqui nesse top 5, que possam hoje estar com ágio. O mercado pode trazer esse preço, principalmente se lançar muitas emissões uma atrás da outra. Em primeiro lugar, o fundo imobiliário que desbancou o RPR11 como o maior pagador de proventos do IFIX, ou seja, da nossa bolsa. O maior pagador de proventos é o JPPA11, mais um fundo de imobiliário de recebíveis, também com a pegada high yield, mas ele talvez seja até um pouco menos high yield que os outros. E ele foi o campeão. Por incrível que pareça, ele foi o campeão. Ele tem na carteira, atualmente, ele fez uma emissão, está alocando mais devagar, 86% em CRIs e 14% ele está em caixa. Ele investe em IPCA 53% e tem bastante coisa em CDI, 37%. E tem 10% em GPM. Então, essa quantidade de CDI também ajudou o provento a ficar mais alto. A média da carteira dele, o prêmio da carteira dele, ele é até menor que o dos outros. IPCA mais 8,3%, o IGPM mais 8,8%, CDI mais 5,1%. Os prêmios são menores em cima dos indexadores, mas ele conseguiu fazer uma boa entrega de rendimentos em 2022, que fechou aí com um total nos últimos 12 meses entregue R$ 19,37, totalizando 18,58%, ganhando então do RPR11 por muito pouco, mas ganhou do RPR11. Isso, se a gente botar perante a inflação, nós estamos falando aí de PCA mais 5%, PCA mais 12%, PCA mais 13%, eu posso dizer, IPCA mais 13% que foi pago para o seu cotista, e ainda eu posso dizer que ele também pagou o Selic mais 5%, são do CDI mais 5%, um excelente resultado foi pago para o cotista do JPPA em 2022. Os dados dele atualmente, o preço está R$ 104,19, o valor patrimonial R$ 99,04, está com PVP de 1,05, ou seja, 5% mais caro que o seu valor patrimonial, o preço de mercado. O último dividendo, bom, R$ 1,41, que dá um dividend yield de 1,33. Quer mais alegria ainda para o cotista em 2022? Olha só isso aqui. A cota em 3/1 de 2022 estava R$ 96,82. E a cota agora está R$ 104,22. Subiu 7,64, ou seja, deu 18,58% de dividendos e ainda valorizou 7,64%. Muito bom resultado, JPPA mereceu o prêmio de campeão de dividendos de 2022. Pessoal, vou encerrando por aqui, mas a gente sabe que alguns fundos imobiliários ainda não anunciaram os proventos referentes a dezembro. Então, realmente, eu fiz essa lista utilizando 12 últimos meses para esses fundos imobiliários que ainda não anunciaram os proventos, e aqueles que já anunciaram os proventos, eu já trouxe esse que vai ser pago em janeiro, que é referente a dezembro, já trouxe ele na lista. Então, no decorrer do mês, pode acontecer que algum outro fundo imobiliário pague um financeiro muito alto e dê uma discrepância nesse resultado que eu trouxe para vocês. Mas eu acredito que está de bom tamanho, que vocês entenderam aí, que ficaram muito melhor informados, que esse é o objetivo do vídeo, deixar vocês informados, e com isso vocês consigam fazer seus estudos e tenham as melhores escolhas nos seus investimentos. Para vocês, respondem aí para mim,
Tem algum desses investimentos, desses 5? Eu só tenho um, o RPR11, que ficou em segundo lugar. E vocês? Pessoal, um grande abraço, vou encerrando por aqui, até a próxima.